É só uma onda de azar ou foram decisões erradas? A fase dele agora é de uma coleção de fracassos de bilheteria e Tom Ted dizendo que ele embarangou. Aí eu pergunto, se não tem mais filme bom e a beleza foi embora, sobrou nada pro cara? O que sobrou pro Beta, né? Galera, por uma década inteira, o Henry Cavill foi a cara do Superman na cultura pop. Ele também foi o rosto do live action de uma das franquias de games mais bem sucedidas dos últimos 20 anos, The Witcher. Então, tipo, o cara chegou no topo do mundo e de repente tudo foi por água abaixo. Ao mesmo tempo, cada filme que veio depois disso foi um fracasso total de bilheteria. Mas o Henry Cavill perdeu a carreira por culpa dele ou é uma maré de azar? Ele ficou sem os dois maiores papéis da vida dele. Muita gente que acompanhou esse caso diz até que ele foi precipitado, né? Que ele devia ter mantido The Witcher até assinar, com certeza, o Superman. Mas, cara, quem que poderia prever esse desastre? É complicado. Eu daria a mesma dica pra ele, meu irmão, não sai do teu trabalho enquanto você não tem outro garantido, né? Naquele mesmo ano, em 2022, ele tava numa outra produção da Netflix, Enola Holmes 2, né? E falando sério, quem que liga pra Enola Holmes, cara? Quem que é isso, Enola Holmes? Não é nem Sherlock Holmes, cara. Tudo bem, ele era o Sherlock Holmes dessa história, mas literalmente deixou de estrelar dois ícones da cultura pop pra virar um coadjuvante num filme adolescente. O cara era o Superman, o personagem de maior impacto da cultura pop do século. E de repente, esse mesmo cara tá fazendo escada num filme teen. Aí veio 2023 com a estreia da última temporada do Henry Cavill em The Witcher. Uma despedida amarga, né? Porque todo mundo sabia que não ia matar ele a partir dali. Agora vem o resto dos fatos que muita gente nem se ligou. O ano 2024 ele foi agitado, né? A vida pessoal dele mudou totalmente. E os trabalhos dali pra frente não foram lá aquelas coisas. Em abril de 2024, o Henry Cavill anunciou que ia ser pai pela primeira vez. E o Henry sempre disse que esse seria o maior sonho da vida dele, ser pai, ter uma família, viver uma vida comum com mulher, filho, casa, cachorro, galinha, aquelas coisas, né? Então isso parece detalhe, mas deixou ele com foco em outro lugar. Não quer dizer que a carreira dele parou, mas, pô, com a vida pessoal no centro, as prioridades mudam, galera. Então os projetos que ele escolheu pra tocar não chegaram nem perto das grandes obras que ele já teve. Primeiro veio o RG, do universo de Kingsman. Só pra você ter dimensão, a Apple pagou quase 200 milhões de dólares pelo filme. O resultado foi um dos maiores fracassos de bilheteria de 2024. Ele fez 96 milhões de bilheteria, né? Foi um prejuízo gigante pra Apple. Nesse mesmo ano ele teve outro filme que eu aposto que a maioria aqui nem ficou sabendo. O Guerra Sem Regras. A Guerra Sem Regras, PT? Eu nunca ouvi falar. Pois é, pra você ter noção, né? O tema era maneiro. O filme era baseado em fatos reais da Segunda Guerra. Foi bonito, foi bem executado, mas, pô, de novo, o filme não emplacou nos cinemas e, de novo, mandou mal nas bilheterias. O filme nem se pagou. Mais um filme dele que nem se pagou. Bom, vamos lá. Agora há pouco, há um mês atrás, estreou outro filme com Henry Cavill chamado Na Zona Cinzenta. E adivinha? Vai. Eles são filmes bons, mas não tem o peso cultural de um lançamento da DC, por exemplo. Outra coisa nos filmes do Enola Holmes. Todo mundo acha bacana, mas, pô, é o tipo de filme comfort watching. Ele não tem o mesmo hype de estreia que um The Witcher na Netflix. Todo mundo assiste, mas ele não cria base de fãs. Pode até parecer que as grandes produções não querem mais o Henry Cavill, né? Talvez ele ficou com fama de chato, porque quis, sei lá, interferir lá em The Witcher. Mas nada disso é verdade. Ele tomou uma porrada ali saindo de The Witcher e apostando no Superman, que nunca veio. Depois disso ele foi para projetos de outros nichos, que não deram muito certo, mas a culpa não é dele. Tem toda uma questão de mercado envolvido, sabe? De filmes muito caros, com demanda baixa. Mas foi uma aposta. Às vezes funciona, às vezes não, como qualquer aposta, né? Em paralelo a isso, ele formou uma família. Isso naturalmente faz o sujeito tirar o pé do acelerador por um tempo. Mas não quer dizer que ele parou. Tem dois projetos gigantes vindo por aí. Em 2023, a Amazon anunciou Warhammer 40,000, né? Com o Henry Cavill, protagonista. Ele vai estar no papel principal, cara. E também vai atuar como produtor executivo. Só que antes disso, tem outro. Será que você lembra do outro dele? Vai, fala. Raylan Der, isso. Igual o professor da gente de história faz, né, cara? Pedro Álvares Cabral, parabéns, você é fera, né, cara? Esse sim tem chance de trazer o Henry Cavill de volta pro mainstream. Esse, porra, who wants to live forever? Porra, ninguém vai lembrar disso, né? Só quem realmente assistiu, né? Ó, eu não digo nem por causa do personagem em si, cara, porque eu sei, Highlander é um filme dos anos 80, é um clássico cult com um nicho muito específico, sabe? E as gerações mais novas não estão nem aí pra esse personagem, nem sabem quem é esse cara. Você tá perdendo, hein? O Mequetrefe tá perdendo. Mas vamos ser sinceros, a gente tem isso pesando na balança. Highlander é uma aposta perigosa de filme, com um ator que tá colecionando fracasso de bilheteria. Mas, do outro lado da balança, tem outras coisas que, pelo menos pra mim, dão muita esperança. Primeiro, é o Chats Stahelski. Esse cara construiu o John Wick do zero, com um protagonista que ninguém apostava, né? O Keanu Reeves. Porra, na boa. Não era nem... Quem que era John Wick? Na boa. Pouca gente se liga nisso, cara, mas anos antes do John Wick, o Keanu Reeves estava numa maré parecida com o do Henry Cavill hoje. Eu lembro direitinho, o Keanu Reeves estava apagadaço. O Keanu Reeves estava há anos acumulando filmes que não emplacavam de jeito nenhum. Meu irmão, ele estava na geladeira total de Hollywood.
O nome dele nos cartazes de filme não garantia nada. Hoje garante, né? E foi só com essa parceria com o Chad Stahelski que o Ken Reeves voltou a ser uma estrela nível A de Hollywood. O que esse cara põe a mão vira ouro. Ele criou uma das franquias de ação mais lucrativas da última década. E agora ele tá prometendo fazer de novo com o Henry Cavill em Highlander. E mais, o próprio Chad, o Chad Stahelski, chegou a dizer que esse novo Highlander é o John Wick com espadas. Tá em produção e não deve sair antes de 2027. Tá vendo, cara? As maiores promessas pro Henry Cavill ainda estão no futuro. Mas são promessas absurdas de boas. Mas falando em mudança, cara, ainda tem que comentar as fotos que quebraram a internet. Geral falando que o Henry tá acabado. Mas galera, isso é ridículo. O cara tem 42 anos, cara. Ele tem um bebê em casa. Acabou de sair de uma lesão que deixou por ele um tempão de molho. Sem treinar, sem trabalhar. Ainda pegaram ele no momento aleatório, andando lá e falando com os fãs. Isso é maldade, rapaz. Quer ver, editor? Me pega num frame qualquer, ó. Pô, tá vendo? Qualquer frame desse vai me deixar com um cara ruim. Agora num frame bom, repara, ó. Percebe, cara? Fica diferente, fica mais bonito. Me preparei. Se é você nessa situação, cara, você ficar com a cara do Manuel Gomes. Aí tu fica aí reclamando que o Henry Cavill tá feio esse dia. Tá de brincadeira? Tá de brinquedo, cara? Então não. Então esse cara não fica feio. Só se quiserem pagar o bigode dele com CGI. Aí ele fica feio, né? Bom, brincadeiras à parte, cara. De certa forma, a carreira do Kevin foi por água abaixo, sim. Mas isso não é um desastre. Isso é vida. Ninguém fica no topo pra sempre, cara. Ninguém, cara. E ninguém fica no fundo do poço pra sempre também. Tem coisa muito boa, absurdamente boa vindo por aí, que pode de verdade recolocar a carreira dele de volta nos trilhos. A base de fãs tá viva, a paixão que ele tem com filmes e games nerd tá viva, o cara é dedicado, tá trabalhando com as companhias certas, com os estúdios certos, então tá tudo acontecendo. A minha torcida é um retorno triunfal pra fechar de vez essa fase de zica aí. Toca aqui agora e se inscreve no canal, ativo sim, cara. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui. Uhul.